Olá meus amigos, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Meu povo, que leitura foi essa, gente? Tem que ter estômago, muito estômago, para ler o livro Uma História de Solidão, do autor John Boyne. Já vou falar sobre esse livro, tá gente? Mas primeiro eu queria contar pra vocês, eu esqueci de contar no vídeo anterior, na resenha que tivemos aí do livro Uma Estranha em Casa. Eu esqueci de contar que o nosso canal bateu a marca dos 2.000 inscritos antes de completar 2 anos, no dia 23, que era o meu desejo, era aquilo que eu queria muito que acontecesse. O aniversário do canal foi ontem, quinta-feira, dia 23, e eu estou muito feliz por ter atingido essa meta. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu ao longo desses últimos dias, vocês são maravilhosos. E espero contar com vocês aqui no canal por toda a eternidade, tá? Muitas resenhas bacanas, muitos comentários, muita conversa sobre livros fenomenais. Um ou outro não tanto aparecerão por aqui no canal, então continue comigo, tá bom? Ajude-me a transformar a comunidade do Livro na Veia na comunidade mais extraordinária de leitores do Brasil. E se você está vendo este canal pela primeira vez, se inscreva também. E claro, se gostar da resenha de hoje, deixe o seu like, comente aí embaixo se você já leu esse livro ou outras histórias com a mesma temática, ou outros livros do John Boyne, e compartilhe com todo mundo que você conhece, tá bom? Que você acredita que gostaria de ler um drama muito emocionante, muito forte em várias partes, como esse daqui, Uma História de Solidão. Gente, eu já li outras histórias do John Boyne e ele é aquele tipo de autor que gosta de tocar em feridas, né? Ele gosta de pegar temas importantes, relevantes e abordar aquele assunto da forma mais crua, verdadeira possível, honesta possível. Ele já fez isso com o tema Segunda Guerra Mundial, nos seus livros O Menino do Pijama Listrado e em Por Lugares Devastados, que é a sequência de O Menino do Pijama Listrado. Tocou também no tema Violência Doméstica, em Por Lugares Devastados. E neste livro aqui, a gente tem um tema que eu não vou dizer a palavra em si, porque o YouTube pode, né, tirar o alcance desse vídeo, ou às vezes até tirar o vídeo do ar, por causa da palavra. Mas é uma palavra, assim, uma atitude, um ato que um adulto pode cometer com uma criança, um dos piores, tá? E um dos mais asquerosos. Você já deve imaginar qual, né? Esse é o tema central da história. Ele fica intrínseco na trama de Uma História de Solidão por muito tempo, mas chega um momento, aqui no livro, conforme os acontecimentos vão sendo mostrados pelo autor, que a gente percebe que tem esse tipo de coisa nas entrelinhas da história. E mais pro final, isso vai vir à tona de uma forma que vai devastar todo mundo aqui nesse livro. Principalmente os personagens principais. O personagem Odran Yates, o Tom Cardle e o sobrinho do Odran, um homem chamado Aidan. Homem, no caso, assim, porque o livro se desenrola ao longo de vários anos. Ele começa em 1954. Na verdade, ele tem várias épocas diferentes da vida do Odran Yates, que é o protagonista. Tem alguns capítulos que se passam em 2001, outros em 2010, outros, como apareceu aqui, em 1964. Tem várias épocas diferentes, em 1978. Cada abertura de capítulo mostra em que ano aquela cena, aquele desenrolar que vai ser narrado no capítulo, aconteceu. Mas eu vou tentar trazer a sinopse da história de forma linear, tá? E também não vou dar tantos detalhes assim para que você que quiser ler essa história não tenha tantas revelações assim da trama nesse vídeo, tá bom? Aqui, como eu já falei, teremos o Odran Yates como protagonista. Ele, no início da história, é um menino, é uma criança de 9 anos, filho de um casal um pouco peculiar. O pai dele, assim, eu não lembro agora o nome do pai e da mãe, tá? Não lembro. Mas o pai, ele era um fanático por um objetivo, um sonho de ser um grande ator de teatro. O sonho dele era um dia chegar a ter o reconhecimento, a fama e a possibilidade de atuar na Broadway, por exemplo. A história se passa em Dublin, tá, gente? E aí, esse pai dele tem esse sonho, porém não tem tanto talento assim como ele imagina. E mesmo que durante um período da história ele consiga atuar numa peça, as coisas não dão muito bem, não dão muito certo. Ele é completamente avacalhado
pela mídia especializada, né, por críticos, e pelo público também, e por seus colegas de trabalho também, outros atores, cinegrafistas, figurinistas e os diretores. Ele tem um sonho, mas não tem o necessário para que aquele sonho se torne realidade. E ele cresce um adulto frustrado, amargurado, revoltado com a vida. Ele é casado com a mãe do Odran, que era aeromoça antes de se casar, e que se tivesse seguido nessa carreira, provavelmente nos dias em que ela agora, né, é uma mulher casada, com filhos e tal, provavelmente ela já seria uma mulher muito bem sucedida. Ela abriu mão da profissão, abriu mão da sua independência, certo, da sua vida anterior ao casamento, para ser essa esposa, essa dona de casa, ter os seus filhos, cuidar do marido e dos filhos. Mas, conforme a sua relação com esse esposo problemático, e assim, a história dá indícios, dá a entender que ele já tinha alguns problemas mentais, alguns problemas psicológicos, né? Além dessa questão da frustração, de perceber que ele nunca vai ser ninguém, ele nunca vai realizar o sonho dele, nunca vai ser reconhecido. Isso agravou os problemas que ele já tinha, tá? Ele tem algumas questões aí mentais que meio que levam o personagem a fazer o que ele vai fazer lá na frente no livro. Eu não vou comentar o que, mas é uma coisa bem trágica, tá? Que vai mudar completamente o rumo dessa família. Essa família é formada por esse casal e por 3 filhos. O Odran, que é o mais velho, a Hannah, que é a filha do meio, e um garotinho que eu esqueci agora o nome. Também esqueci o nome, gente. Mas era o irmão mais novo do Odran e da Hannah. É porque esse personagem vai chegar a um ponto da história em que ele não vai aparecer mais. Então, meio que, né, sumiu da minha mente agora, tá, gente? Mas eu não vou nem trazer tantos detalhes sobre ele também, porque dói o coração, só de lembrar. Mas vamos em frente, né? Essa família vai ser devastada por um acontecimento, e depois desse acontecimento, depois dessa devastação, né, sabe, que vai acontecer aqui, a mãe do Odran, do nada, assim, como se ela tivesse tido, né, eu esqueci a palavra, de quando a pessoa tem uma ideia, assim, do além, que ela acredita que foi uma ideia iluminada, que foi algum ser, né, de outra realidade que lhe deu. Então, eu esqueci a palavra específica, mas deixa quieto. Essa mãe do Odran, do nada tem a ideia de que ele tem que ser um padre, que ele vai entrar para um internato, uma escola católica, para estudar, né, fazer o seminário e tudo mais, e se tornar um padre no futuro. Ela tem esse pensamento na mente dela e vai colocar esse pensamento em prática. E ela vai empurrá-lo, vai forçá-lo para essa vida, que ele, por várias questões, acaba aceitando, para não contrariar a mãe, para não ter de enfrentá-la, né, e não magoá-la. E ela tem esse pensamento depois que ela pega o Odran no flagra, fazendo uma certa coisa, tá? Também não vou dizer o quê. Vocês vão descobrir durante a leitura. E aí ele aceita esse destino, ele vai para uma escola, né, só de meninos que um dia vão seguir o caminho para se tornarem padres e, no futuro, né, degraus superiores ali dentro da Igreja Católica. E lá, nessa escola, nesse internato, ele conhece um garoto, que vai ser o seu colega de quarto, chamado Tom Cardle, que é um garoto que também chegou ali forçado, ele não queria seguir esse caminho, se tornar um padre, e ele foi forçado pela sua família. O pai dele, principalmente, é um homem extremamente grosseiro, agressivo, que já lhe fez muitas coisas erradas. E o Tom já chega ali com muitos traumas, com muitas questões mal resolvidas, e pensando que o seu futuro foi completamente destruído, que ele não tem mais vida, que ele vai continuar vivendo para ser algo e fazer algo que não é o que ele queria. Ele, o tempo inteiro que está nessa escola, está insatisfeito, está revoltado, está, sabe, angustiado por dentro. E vão acontecer umas coisas nessa escola que vão piorar ainda mais a situação desse garoto, do Tom. Mesmo dividindo esse quarto com o Tom, o Odran, ele nota alguns comportamentos do Tom, nota algumas atitudes dele à noite, que dão a entender de que ele tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa nele, alguma característica psicológica dele, né? Comportamental dele, está errada. No mínimo do mínimo, errada com a vida que ele pretende ter, né? De se dedicar à igreja, se dedicar, né, ao cristianismo e tudo mais. Fazendo o que ele faz à noite no quarto, alguma coisa aí não bate. Ele tem ali uma sementinha do mal ali nele que
não condiz com a vida que ele pretende ter, ou que ele teve que aceitar ter. E os anos se passam, o Odran termina os estudos nessa escola, se forma nessa escola, depois ele segue a carreira eclesiástica para se tornar um padre, ele faz, né, o seminário e tudo mais. Ele chega ao ápice de se tornar o ajudante do novo Papa. Ao longo do livro, 2 papas são escolhidos, né? 2 homens se tornam papas aqui durante a história, que se passa ao longo de vários anos. E ele chega a ser uma espécie de ajudante, de mordomo de um desses papas. Depois ele passa a trabalhar numa escola, também uma escola só de meninos, e depois ele passa a ser... esqueci o nome agora. Da função, né, lá dentro da Igreja Católica que ele passa a ter. Mas ele passa a cuidar de uma igreja, uma paróquia, numa determinada cidade, muda completamente a rotina dele, a vida dele, e a história vai se desenrolando. A gente tem os dramas desse personagem Tom, tem os dramas da relação do Odran com a mãe dele, que se tornou uma mulher problemática, porque também teve essa questão dela abrir mão de várias coisas, ela teve várias perdas, vários traumas, depois do início do casamento, né? Então ela também foi afetada por muitas questões, assim, da vida, que levaram ela a ser como ela é hoje. E depois que a mãe dele morre, né, vários anos se passam, então chega o momento em que a mãe do Odran morre. Um outro personagem também falece aqui nessa história. E esse personagem, chamado Christian, a perda desse personagem vai causar, assim, uma ruptura na mente, né, que já era um pouco problemática também. Talvez de forma hereditária, talvez ela tenha herdado isso do pai. Estou falando da personagem Hannah, que é a irmã mais nova do Odran. Ela teve 2 filhos, um mais velho chamado Aidan e um outro garoto chamado Jonas. E ela, depois da perda do marido, também vira outra pessoa. Ela começa, assim, a demonstrar problemas mentais. Problemas que a tornam agressiva, que fazem com que ela tenha perdas de memória, alucinações, e tem até momentos do livro em que ela chama os filhos pelo nome do marido. A mente dela está completamente, né, desestabilizada. E como o livro vai intercalando vários acontecimentos diferentes, de épocas diferentes, mas não daquela maneira que eu critiquei lá no livro do Joe Dicker. Aqui, cada capítulo tem um foco em uma época diferente, mostrando os mesmos personagens, mas situações diferentes da vida deles, né? A gente vê aqui que lá atrás, quando o Aidan era um garoto, né, uma criança, ele era uma criança muito animada, ele era a alma da família, a alma da casa. Era aquela criança que chama atenção, que é muito carismática, que fala com todo mundo, que brinca, que ri. Ele, inclusive, sabia sapatear e sempre se apresentava para a família, nas reuniões de família. Ele adorava contar piadas. Era uma criança, assim, que todo mundo ama. É uma criança encantadora, uma criança que qualquer pessoa que conhece, seja da mesma idade ou seja um adulto, vai gostar muito daquela criança. Vai querer o bem daquela criança. Vai querer que aquela criança se torne, né, um ser humano incrível, vai torcer por aquela criança. Mas existe um tipo de pessoas nesse mundo, infelizmente, na nossa sociedade, não só a atual, mas há várias e várias eras, sempre existiu isso. Teve, inclusive, eras atrás, em algumas sociedades, como a grega, por exemplo, né, em que isso era normalizado. E Deus me livre se isso um dia voltar a acontecer, tá? Na sociedade que a gente tem hoje. Mas nem todos os adultos, voltando aqui ao assunto da história, nem todos os adultos olham crianças com bons olhos. Olham com um olhar malicioso, um olhar perverso, um olhar com intenções terríveis. E vai chegar um momento aqui da história que uma pessoa com esse tipo de olhar vai fazer algo também para um desses meninos, né? Não vou dizer aqui exatamente qual. Um dos sobrinhos do Odran. E vou parar por aqui, porque senão eu vou acabar contando todo o livro para vocês. Mas Uma História de Solidão é um livro sobre dramas da vida, perdas, um livro sobre o que traumas da vida, situações de ruptura, de muita aflição, de muita dor, de muita perda, são capazes de fazer, tanto no corpo, né, na vida, na mente, no psicológico de alguém. A gente vai ver várias perdas diferentes acontecendo ao longo do livro. Perdas de pessoas, perdas do direito de viver, de escolher o seu próprio destino, e perdas da felicidade, do motivo de ser feliz. Vários personagens diferentes vão vivendo perdas diferentes aqui nessa história. E
essa questão, assim, de uma história de solidão, o título do livro, e essa imagem emblemática na capa de um menino sozinho, vendo aqui no fundo um homem com uma criança na praia, eu achava no início que era sobre o Tom. Que ele tem, assim, dá a entender que ele é uma pessoa, uma alma muito sozinha. E que lida sozinho com muitos traumas e muitos problemas na sua cabeça, tá? Problemas tanto de lembranças de coisas ruins, quanto problemas mesmo de pensamento, tá? De características da personalidade, do caráter dele. Eu achava que essa capa aqui estava retratando o Tom. Mas conforme o livro vai acontecendo, a gente vê que essa capa aqui, na verdade, está retratando o Odran. Que por mais que ele tenha aceitado a carreira, né, na igreja, por mais que ele tenha muitos conhecidos e muitas pessoas na sua vida, ele é uma pessoa solitária. Ele é um homem, foi uma criança, foi um jovem e tem sido, hoje em dia, um homem muito solitário. Por causa de tudo que aconteceu na sua família, ele sempre foi deixado um pouco de lado, né? Sempre teve que abrir mão de muitas coisas para si, para servir aos outros, servir a sua mãe, a sua irmã. Tem a questão de que ele abre mão de tudo que ele poderia viver na vida, tanto relacionamentos quanto profissão, experiências de vida e tal, para seguir a ordem. Não foi nem um sonho, foi uma ordem, uma imposição da mãe dele. E por mais que no decorrer da sua existência ele tenha aceitado aquele destino e tenha visto aquilo como uma vocação, né? Trabalhar para a igreja, servir, né, a igreja, ele vai percebendo mais no final da sua vida ali, depois dos 50, ele não morre, tá, gente? Não tô dizendo isso, mas no final da vida dele, até onde a gente vê a vida dele na história, tá? Ele já tá ali na casa dos 50 e vivendo, testemunhando coisas que fazem com que ele reflita sobre si. Porque ele sempre pensou muito e sempre esteve um foco dele muito na vida de outras pessoas. Tanto como padre, ajudando, servindo a comunidade, tanto como irmão e tio e filho, e agora como amigo, porque vai ter também uma questão aí envolvendo o Tom, uma questão, sabe? Esse livro tem vários momentos de calmaria, digamos assim, em que a gente vai vendo a rotina da vida na igreja, né, servindo a igreja e tal, a vida que uma pessoa que é padre, uma pessoa que trabalha, né, na obra da igreja, vive. Mas tem também vários momentos da família, momentos dos relacionamentos do Odran, em que tanto os personagens dentro da trama, quanto nós, leitores, seremos completamente devastados. Esse livro tem vários tapas nas nossas caras, vários socos nos estômagos, tá? Várias cenas, assim, bem tensas. Esse livro tem temas bem controversos, temas bem complicados de se abordar, de se conversar sobre, mas temas que são muito importantes. Temas que refletem o quão doente a nossa sociedade pode ser, pode estar, e fazer o que muitos fazem aqui, e fazem na vida real também. Ou seja, fazer de conta que nada está acontecendo, fechar os olhos, né? Se colocar numa posição de isso não é problema meu, é o pior erro que alguém que testemunha algo errado e não faz nada pode cometer. Eu acho que eu já falei tudo o que deveria falar, não vou contar mais nada sobre essa história. É um drama, tá, gente? Um drama com temas bem complexos, bem controversos, bem pesados, tá? Tem cenas, assim, bem impactantes, bem emocionantes. Mas é um livro que, ao mesmo tempo que choca, impacta, ele também traz... não exatamente conforto, mas traz, assim, a ideia de que nem tudo está perdido. De que, por mais que a gente cometa erros ao longo da vida, sempre tem um momento, enquanto você está vivo, em que você pode mudar o rumo e passar a fazer algo diferente. Fazer uma reflexão, fazer uma mudança de rota, ser alguém melhor. E eu tô aqui falando com vocês, eu tô me lembrando da última página do livro. Vou dizer para vocês que
o finalzinho do livro não é muito animador, tá, gente? Mas fica por aí, tá bom? Essa resenha, não vou contar mais nada. É um livro sobre um tema difícil, com uma trama difícil, com cenas assim bem, né? E lembrando agora do desfecho, eu acho que realmente o autor não teria como finalizar essa história sem essa pitada de agonia, de sofrimento, digamos assim, no final desse livro. Para uma pessoa específica aqui. Mas chega, né? Não quero contar além do que eu devo aqui. Não recomendo esse livro para todo mundo, tá? Não é uma leitura, assim, para você ler na hora do almoço, por exemplo. É uma leitura difícil, tá? Não pela escrita do autor, que é muito boa, maravilhosa. O John Boyne é um ótimo escritor, mas pelos temas que são abordados aqui e pelos acontecimentos que ele narra aqui, tá? Então, assim, não é uma leitura para qualquer pessoa. Se você tem alguma fragilidade emocional, se você passou por traumas, perdas, né, que envolvam morte, que envolvam agressão, né, que envolvam dificuldades familiares, que envolvam abusos físicos e psicológicos, não leia esse livro se você ainda tem muitas cicatrizes dessas experiências, tá? Mas é uma leitura importante sim, tá bom? Então é isso. E outra coisa muito importante que eu também aprendi com essa história, e que eu já tinha dentro de mim, eu sempre tive esse tipo de preocupação, é que você que convive com crianças, não importa qual parentesco ou relação você tenha com essa criança, sempre observe quem está próximo dessa criança e como essa criança está agindo. Que tipo de detalhes, que tipo de comportamento, que tipo de coisas ela está tentando dizer, mas sem conseguir dizer com palavras, tá? É uma das mensagens que esse livro traz. Cuide das suas crianças, tá bom? Não seja disperso, não seja uma pessoa, assim, aleatória, uma pessoa que não tem um olhar mais apurado, tá? Para o que está acontecendo com as crianças, com os adolescentes, com os jovens que fazem parte da sua vida. Fica aí mais essa questão. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você que viu esse vídeo até aqui, que vai incluir uma história de solidão na sua lista de leituras e que vai adquirir esse livro pela Amazon, no link que está na descrição desse vídeo, e dessa maneira apoiar o meu canal com uma comissão. Muito obrigado, tá? Complicado, gente. Um forte abraço e até mais. Tchau.